Fala, galera! Estamos mais uma vez em mais um episódio aqui no nosso Elas na Jogada. Você que nos acompanha pela internet, que prazer, e eu te reforço o convite. Hoje o papo tá bem especial, todos os episódios eles são especiais, mas se você ainda não conhece o nosso bate-papo esportivo aqui voltado para a mulherada que está relacionada com o esporte, vai lá, eu faço o convite que você possa entrar no nosso site, no nosso Jogada SVM. Além dos conteúdos esportivos aqui nos nossos podcasts, temos também os nossos conteúdos na nossa programação esportiva, nos programas, transmissões, tudo bom e do melhor. E sabe o que é o melhor, gente? Só voltado para o esporte. Você não vai precisar ficar procurando o jogo tal e cheio de coisa. Não, você vai direto ao ponto, que é isso que a nossa plataforma oferece para todos vocês. E em especial, claro, Elas na Jogada vendeu nosso peixe, né, minha irmã? É isso aí. Tava só esperando aqui. Porque aqui a gente tem o prazer de conversar com mulheres que estão envolvidas no esporte e de uma forma direta, de uma forma indireta, enfim. Eu acho que o esporte transforma em todas as categorias, em todos os momentos, e aqui no Elas a gente só faz resgatar cada vez mais essas histórias bacanas. Falei demais, né, Cris? Fala tu também, 1 minuto eu falando. Bora lá para mais uma convidada muito especial, né? Hoje a gente recebe aqui a Gabriela Viana, né? Que é membro da Vozão Pride, no mês também do orgulho LGBTQIA+. Então a gente tem muita história para ouvir e também para conhecer e para compartilhar com todo mundo. Muita história, gente, muita história para ouvir. Então aumenta o som que o Elas na Jogada está no ar. Gabriela Viana, ela é membro, gente, da Vozão Pride. Você de casa sabe o que é que significa Vozão Pride? Porque às vezes pode trazer até uma certa dúvida, né? O que é que significa, né? O que é que esse movimento significa voltado à torcida? Já tô dizendo, né, mulher? Voltado ao Ceará, já tô dando spoiler, eu faço a pergunta e eu mesmo respondo. Voltada ao Ceará. Gabriela tá aqui para explicar pra gente. Seja bem-vinda aqui ao nosso Obrigada. Elas, Gabriela. Apresenta pra gente a Vozão Pride, como é que é esse movimento, né? Até quem tá em casa que quer participar também. Explica pra gente como é que é isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela, faço parte do grupo do movimento da Vozão Pride. A gente é um movimento de torcida organizada, né, que em prol do Ceará. Né? Somos um grupo que se reúne todos os jogos, que fazemos ações, certo? E junto com a galera que se reúne todos os jogos, né? A gente está aí para combater a homofobia dentro dos estádios, a gente está aí para promover o não preconceito, né? E somos um movimento como qualquer outra torcida, né? Em volta do Ceará. Eu acho muito bacana isso, sabe, Gabriela e Cris, porque o futebol ele precisa ter campanhas como essa. A gente vê muito o Vasco fazendo isso, né? Inclusive o Vasco é uma das maiores torcidas. Da torcida. Olha, eu tive uma oportunidade aqui no nosso podcast, Cris, já tem um tempinho antes, a gente não era nem videocast não, de conversar com a primeira torcedora. Ela é trans e o Vasco reconheceu como uma forma de como ela se sente. Eu vou pegar até o nome dela aqui, gente, que ela participou aqui do nosso Elas. E foi tão bacana ela se sentindo orgulhosa por ser representada por um time que ela torce. E o time que ela torce reconhecer a forma de como ela se sente bem, sabe? E o Vasco sempre tem essas iniciativas e eu acho bacana que se inspira, né? Porque acaba também inspirando para que seja um futebol democrático mesmo, como a gente sabe que é, né? Quando tu fala que eu vou pesquisar aqui o nome dela... Não, pois é, e assim, os times reconhecerem esses torcedores... Eles existem, apesar de alguns times negarem ou fazerem de conta que eles não existem. É reconhecer que, olha, o público é plural, a sociedade é plural e precisa... E a gente sempre esteve ali. E vocês Só que sempre estivemos ali bem acolhidos, com medo da repressão. Hoje a gente ainda sofre muito, apesar da grande exposição, das grandes campanhas fortes dentro dos estádios, existe muita, muita repressão. Muitas pessoas não gostam nem de falar. Muitas pessoas não gostam de se alientar ao nosso grupo porque não quer a exposição. Tem medo, né, Gabriela? Como eu estava explicando até para a Cris aqui no começo, que pra gente hoje estar aqui se expondo, colocando assim a cara aqui, mostrando, há um tempo atrás a gente não poderia fazer isso. Né? Porque a gente apanhou muito, né? Muita ameaça. Nosso perfil é cheio de ameaça, lotado de ameaça. Um post, uma nota de repúdio que a gente solta, uma campanha que a gente faz, é muito ameaça que a gente sofre. Então, até muito tempo atrás, quando a torcida surgiu, ali em 2020, que ela foi fundada, né? Por uma das nossas fundadoras, que foi a Beatriz, eu entrei depois.
né? Os meninos eram muito militantes nas redes sociais, principalmente ali no Twitter, e apoiou muito de muitos torcedores de muitas torcidas, né? Aí quando eu entrei, pra gente conseguir conquistar nosso espaço, a gente vai precisar fazer um trabalho de comunicação, né? Sim. Como eu estava explicando para a Cris. Não adianta eu só abraçar as pessoas que gostam do movimento. Tem que ser todo mundo, Eu amiga. tenho que educar a pessoa que bate, que não entende o que é o movimento. Porque assim, você que me apoia, você já está aqui do meu lado. Eu tenho que ir naquele grupo ali que bate, que não entende, que não entendeu ainda o que é uma punição para a torcida. Né? Então, eu tenho que estar ali. Então, quando eu entrei no grupo, né, o grupo foi fundado em janeiro de 2020. Né? Eu entrei em 22. Aí, quando eu entrei, Bia, vamos sentar, vamos conversar. Eu vou tentar me aproximar das torcidas para a gente poder criar ali um grupo de pessoas que possam ajudar a gente. Então, foi quando outras torcidas abraçaram a causa, de maneira sutil, ainda muito ali, com um certo medo de associar o grupo. Aí, não, agora a gente pode tirar. O próprio clube, né, que teve algumas ações de reconhecimento, um comentáriozinho fixado, campanhas que a gente pôde, né, participar, né, isso é muito importante, deu um pouco mais de visibilidade. E também a questão das punições, o que alavancou mais a nossa torcida, que deu mais visibilidade, foi porque as punições que, assim, a CBF, né, com todo o projeto que tem sobre punições contra cânticos homofóbicos dentro do estádio, isso deu muita visibilidade, muita repercussão. Então, isso se volta contra as torcidas, porque todo mundo acha que é uma questão de desinformações, que a punição, né, que a denúncia é feita pela torcida, e não é. Nada, do Ministério Público também. Ministério Público, né, o Ministério Público pode denunciar por conta própria, e, né, que o coletivo que pode fazer a denúncia, ou então você mesmo, qualquer pessoa pode fazer uma gravação dentro do estádio e enviar. E se sentir ofendido também, sentir ofendido, né? Não necessariamente a torcida. Só que, normalmente, a gente precisa assinar, precisa ter o respaldo, e a gente nunca assinou. Nunca assinamos uma denúncia, nunca chegamos junto, nunca chegamos lá e, fomos nós que denunciamos. A gente solta as notas, a gente se posiciona, que é o nosso dever como torcida, né? Para poder representar ali uma minoria de muitas pessoas que estão ali dentro do estádio, querendo participar, querendo se envolver, né? Eu estava falando aí do Vasco, e o Vasco é uma das maiores torcidas de apoio. Bem rapidinho. A IA vai dominar o mundo, já tá dominando o mundo, viu? Mulher. Eu botei assim, gente, Elas no Esporte, que era o nome do antigo podcast, e torcedora trans. Aí apareceu tudo. A história da Fabrício Martins foi ela. Fabrício, um beijo pra tu, viu? Você já sempre acompanha a gente no YouTube. A primeira mulher trans a ter um nome social na carteirinha de sócia torcedora do Vasco. É um exemplo de inclusão e representatividade. Vale, eu que escrevi isso. É porque a IA se alimenta do que é colocado nela, entendeu? Essas são as iniciativas, juntamente com o podcast Elas no Esporte, que contribui para a promoção de uma cultura mais inclusiva e respeitosa dentro e fora dos estádios. Eu lembro da... Tá aqui o podcast, várias, gente. Lá no Vasco, né, que a gente tem, tipo, no grupo da Canarinhos, acho que muita gente não conhece o que é Canarinhos. A Canarinhos é um coletivo de torcidas, né, que é liderado por Onan Rudá, que é um cara 10 de 10, incrível, que bateu de frente mesmo com tudo isso, né. Sim. Inclusive, já vou ter ouvido falar, né, Dona. Então, ele criou esse coletivo que abraça todas as torcidas, pode ser 2 membros, ele vai lá para todas as torcidas. E são muitas torcidas, a Busão Pride, o Santos Pride, Orgulho LGBT Rubro-Negro, e tem o Vasco, que o Vasco é uma das torcidas mais, né, que abraça muito tudo mais, projetos dentro do campo, com camisas, é muito foda lá, né? A gente sempre falou sobre ter, tipo, campanhas e tudo mais, mas a gente nunca conseguiu. Postzinho que saiu na internet. Sensacional. E sabe o que eu acho mais sensacional? Que as pessoas, os torcedores, os jogadores, eles incorporam isso. O jogador, ele incorpora, sabe? Vai ser uma luta contra LGBTQ+, e o jogador, ele incorpora, sabe? Eu lembro demais do Germancano, gente. Não lembro qual foi o jogo específico, mas que ele pegou uma bandeira. Do escanteio. Do escanteio. A do escanteio. Com a camisa do Vasco, que era em homenagem, né? Aquela camisa lindíssima. E ele, né, brincou ali depois do gol. Então, assim... Abraça a causa, é isso que é importante. Quando você fala, e tem ataques, né, vamos já falar sobre isso também, mas quando a gente fala que tem um grupo A, tem um grupo B, eu acho que quando o time tem essa iniciativa de levar, de ir à frente, eu acho que todo mundo tem que abraçar junto. E é uma coisa tão simples, né, Denise? Gente, uma bandeirinha de escanteio, quando parece uma bobagem, mas não é, né? Uma coisa que eu sempre falo, a gente não tá aqui pra tomar o espaço de ninguém e nem pra, tipo assim, enfiar a goela abaixo das pessoas, não. A gente só quer respeito, né? Aquela história, o seu direito termina
quando o meu começa, né? Você precisa só respeitar o espaço, o torcedor. A gente, como torcedor, a gente está ali no estádio com o mesmo intuito, torcer pelo Ceará. Porque o cântico, torcer pelo Ceará. Você não precisa me ofender. Claro. Para torcer. Exatamente. Mas é uma questão histórica. A gente até entende algumas coisas, mas vamos se reeducar. A gente pode adaptar. A questão das músicas, que é o que pesa mais, né? O futebol, ele é muito enraizado. Né? Os cânticos são muito enraizados. Não tem como também a torcida chegar aqui e mudar da noite para o dia. É uma questão educativa. O próprio clube pode mover ações. E assim, hoje... Acho que deu uma melhorada, não, Gabriel? Eu ia falar, hoje o clube mudou bastante, né? Tem ações, tem coisas no estádio, telões, comunicados, né? A própria torcida puxa bem menos, né? Puxa bem menos os cânticos. Às vezes quem puxa mais é o torcedor comum, porque a própria torcida já foi comunicada, né? Ano passado acho que foi, teve o seminário, o Ceará foi punido, né? Teve uma punição pelos cânticos, que foi num jogo, agora eu não lembro o jogo, e teve um seminário dentro do clube. Né? Há uns anos atrás isso nunca aconteceria na diretoria passada. Hoje a gente já tem uma abertura nesse seminário, até o João Paulo estava lá, né? Foi um seminário que abrangeu vários outros temas, racismo, mulheres e tudo mais, né? Eu lembro que até no dia a gente foi convidado também a participar, só que não colocaram uma pessoa na bancada. A gente fez série de perguntas para poder participar do seminário e não colocaram uma pessoa na bancada. Mas como é que vocês fazem um seminário e não colocam uma pessoa que representa? Tinha lá o professor Regis, que representava, né, o racismo e tudo mais. Tinha outras pessoas, policiamento, explicando, mas não tinha uma pessoa LGBT na bancada para poder falar. Não, mas o seminário foi 10 de 10. A partir dali começou a ter ações dentro do clube. Um postzinho ali sutil, né? Mais abertura. A vez ou outra que tem campanha de lançamento de camisa, tem uma pessoa LGBT lá representando, né? Recentemente, uma dos nossas não, ela é da torcedora Raiz, a menina, a Liara, acho que é Liara o nome dela, ganhou o concurso da camisa. Então isso dá muita representatividade pra gente, coisa que a gente não tinha antes. Né? Então, assim, outras torcidas também que foram abraçando o movimento, porque o nosso movimento, ele era muito, muito militante. E quando a gente foi entrando, o pessoal foi abraçando o movimento, né? Então, eu posso até citar algumas torcidas que chegaram junto, né? Que é o Setor Alvinegro, o Alfa Alvinegro foi uma torcida que abraçou muito a gente, e a gente se sentiu mais confortável de estar no estádio. Tanto que a gente tem camisa, material, e a gente não entra, por medo. Uma vez a gente lá na Saramô, assim, na torcedor ali na Norte, que é onde fica mais ali inflamado, as torcedoras, a gente já recebeu muitas coisas homofóbicas. O pessoal tá com bandeira, tá com... Um amigo da gente usa um turbante e tudo mais. E houve aquele mal olhado, aquela questão de você não se sentir confortável de estar naquele ambiente. Né? Tanto que a gente teve que mudar de setor uma certa época para não ficar ali inflamando por conta dos cânticos. O pessoal da Visão Pride... Vocês têm um espaço lá? Pronto, a gente se encontra. Antes, todo mundo se encontrava na Norte. Hoje, uma parte fica na Central, ali na Feira Central, porque acha um pouco mais seguro, mas fica bem espalhado. Mas a gente sempre se encontra, o grupo sempre assiste junto. Uma parte no canto, uma parte no outro. Porque é como questão de valor também, um setor é um pouco mais caro, outro é mais acessível para outros torcedores, mas sempre a gente se encontra. O nosso grupo, a gente até brinca muito, que é um grupo de WhatsApp de 90 pessoas, de viados e sapatões, que passam o dia falando de futebol. Gente, o dia inteiro falando de futebol. Eu adorei. O dia inteiro. Botar nesse grupo aí, viu? Sério, a gente passa o dia inteiro. Parece até engraçado, né? Porque sempre, meu viado sapatão entende futebol. Não, gente, eles passam o dia inteiro. A gente fica assim, entende mais até que o pessoal hétero. Passa o dia inteiro comenta tudo, né? A gente tava até jogando aqui um spoiler, mandando no grupo que eu tava aqui, né? Pra fazer. Não falei o que eu tava fazendo, mas mandei uma foto. Aí o pessoal falou assim, pede aí umas coisas ao vivo. Calma, gente. Mas a gente se reúne, é um grupo muito unido. Pode pedir. Não, o que eles pediram, não posso pedir, não. Pode pedir, pode pedir. Só depois ela vai Fica, voivoda. Deixa o homem trabalhar. No outro brinco com ela no Fortaleza, né? Tá certo. Pois é, então o nosso grupo, a gente faz ações. Tem as resenhas, as cornetadas. Tem as resenhas, também, né? Muito, né? Tanto que estava até explicando, nossa rede social, né, nossas campanhas que a gente faz com memes, com brincadeiras, com notícias, né? A gente atinge mais de 1 milhão de visualizações por mês. Eita, e o interessante, as pessoas não seguem por medo. A pessoa compartilha a página, não segue, mas curte, compartilha, tá lá o dia inteiro olhando, mas não segue, porque é uma página de LGBT. É mesmo? Juro. Ou então quando a pessoa vê que compartilhou um post, aí vai lá e apaga. O pessoal tem. Hoje, você falou medo.
Eu não sei se eu posso falar de medo, né? Eu não sei se... Acho que é muito mais o preconceito, sabe? Assim, as pessoas, elas... Você falou muita coisa assim, você não precisa gostar de mim, você só precisa me respeitar, né? Você falou muito forte disso. Você não é obrigada a gostar, né? Você não é obrigada a ver, né? Nada. Mas você é obrigada a respeitar. Do mesmo jeito que eu tenho que respeitar você. Com certeza. Né? Da mesma forma. As pessoas falam assim, mas se você passa no meio da rua e vê um casal hétero se agarrando e Eu o ia mundo falar se sobre isso arrumando... agora. Não chama atenção? Não é desconfortante? Você tá com seu filho pequeno tá passando. Então, eu acho uma forma, não é por ser homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem. Eu acho que é um momento ali, sabe? Às vezes uma situação não cabe ali. As pessoas, elas precisam entender que cada ser humaninho aqui nessa terra, ele tem um direito à livre escolha, ao livre-arbítrio, né? Aí o pessoal fala assim, mas é porque é assim desde o começo. Mas aí o pessoal, você escolheu ser gay? Aí não, a gente nasceu assim. Você escolheu ser hétero? Talvez na criação a sociedade vai impondo isso, né? Porque você nasceu meninazinha, você vai usar rosa. Mas você escolheu? Ou você se tornou porque a sociedade... Aí depois você se descobriu. A gente não escolhe, a gente Mas é uma opinião sua, né? É um desejo seu. Você tá feliz assim? Eu acho que a pergunta é assim, né? Como é que você se sente bem? Você tá feliz assim, né? As pessoas tendem a, tipo assim, se incomodar. Você escolheu ser assim. Mas não tem nada a ver com isso. Só respeita. Só respeita. Do mesmo jeito que você pinta o seu cabelo de loiro, ou de vermelho, ou de azul, e dá conta da pessoa. E aí, você vai fazer... Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver. Mas, Gabriela, só voltando um pouquinho, conta como é que nasceu a tua relação com o Ceará, com o futebol, com o esporte de modo. Conta Eu sempre gostei muito de futebol. Sempre, desde criança, jogava bola com meu irmão. Sempre foi Ceará? Sempre. Na realidade, assim... Gostava do Fortaleza? Não. É que ela parou, na realidade... Eu sempre fui casaca. Eu sempre fui alvinegra, né? Pequenininha. Meu irmão é palmeirense roxo. Então, a gente brincava de bola. Eu preferia... Pegava a boneca, quebrava a cabeça e ia jogar de bola com meu irmão. Né? E eu era corintiana, pequenininha, né? Pra implicar com o irmão? Era, basicamente. Mas sempre gostei de futebol. Aí eu fui crescendo e eu tive uma grande influência de virar Ceará. Porque quando a minha mãe casou com o meu padrasto, ele era Ceará. Ele andava em estádio. Então, eu ali muito pequenininha, ajudou, com 8, 9 anos, eu fui pro estádio. E, tipo assim, existe uma grande diferença de você ser um torcedor EAD, que você fica ali na TV acompanhando o seu time, né? Do que você ser um torcedor que vai pro estádio. EAD foi ótimo. Ela tá cheia de gírias, assim, eu já adoro. Então, assim, quando ele me levou a primeira vez, aí foi me conquistando. Então, a torcida, a aura ali de você estar dentro do estádio, então, me ganhou, né? Me ganhou muito. Então, com o tempo, eu ia muito com ele. Depois que eu fiquei adolescente, eu ia pro estádio só. Passei a ir pro estádio só. E fui desenvolvendo essa minha relação com o Ceará. Né? Quando eu fui me descobrindo LGBT, né? Ali pros meus 18, 19 anos, né? E... mesmo assim, eu frequentava o estádio. Não existia tanto essa questão da homofobia, até porque a desinformação há muito tempo. Gente, eu tenho 33 anos. Né? Não aparenta, viu, gata? Obrigado. Eu ia dizer 25, mas... né? Vai que o pessoal pesquisa, né? Então, eu tenho 33 anos. Então, eu ando no estádio desde os meus 15, 16 anos. Então, é muito tempo. Hoje, eu sou, né, de uma torcida. Mas antes, eu ia pro estádio como um torcedor comum. Você sentia medo, assim? Não, porque eu não entendia. Eu não entendia. Eu ia como um torcedor comum, né? Tipo, participava da festa como um torcedor comum. Eu não entendia o que era a homofobia dentro dos estádios. Até porque antes não era tão inflamado, não era tão escrachado dessa forma. Não existia tanto homicídio, né? Então, assim, não era como hoje. Né, que... As pessoas estão mais intolerantes, né? E assim, eu costumo dizer que as pessoas tinham mais medo de se expor, né? Antes, você era LGBT, você era gay, você era lésbica e tudo mais, você não tinha medo de se expor. Era aquela coisa assim, não, vou ficar... Como muitos hoje são. Eu conheço, tipo assim, muitas pessoas que são, mas que não se expõem, vão como aparenta o que a sociedade impõe. Então, com o tempo que eu fui entendendo o que era isso, que eu fui participando de eventos, que a gente vai amadurecendo... Sim. Aí eu tive o prazer de conhecer a torcida e fui entender o que era o movimento, né? Porque antes de você entrar, você precisa entender se é um movimento sério, né? Como eu falei, antes era um movimento muito militante, no Twitter, que batia muito, que brigava muito. A Vozão Pride tem há quanto tempo? A gente surgiu em janeiro de 2020, né? Foi fundado ali pela Beatriz e por outros membros, né? Que eu não fazia parte na época. Então, mas era um movimento muito, muito militante. Tanto que bateu muito de frente naquela época com o clube. Teve muita represária, teve ameaça, teve pessoas indo na casa dos membros, ameaçando. Coisa bem pesada mesmo. Teve o
o movimento quase acabou, mas ficou ali no WhatsApp, bem contido, né? Até que quando a gente se aliou a Canarinhos, a gente pôde ter mais segurança, né? Mais respaldo. Então, assim, quando eu entendi o que era o movimento, quando eu entendi o que era a causa e por que a gente lutava por espaço, respeito, aí pronto. Aqui eu me encontrei, porque eu ia para outras torcidas, eu ia para uma norte, eu ia para outros cantos, participava da festa e eu não entendia quando com aquilo machucava outras pessoas, né? Então, pronto, agora que eu me encontrei. E foi quando a gente entendeu e sentou assim, a torcida precisa abraçar essas pessoas que estão ali, mas se sentem incomodadas com um cântico, com uma ofensa. Atuada, né? Aí pronto, ali as pessoas começaram a chegar. O grupo hoje tem 90 pessoas. Muitas das pessoas não participam ativamente por medo. Porque sabe que, tipo assim, se chegar com uma bandeira, com um acessório, com um item, assim, se expor, se tá ali no estádio, vou beijar minha namorada, meu namorado, pode sentir, né? De não entrar com material dentro do estádio. É difícil. Então foi aí que o movimento começou e foi crescendo dentro disso. A gente ganhou muita visibilidade com a questão das denúncias, né? Quando isso ficou muito evidente, que passou a ser punido. Aí isso começou a pegar muito, porque as pessoas começaram a achar que a denúncia era que nós que fazíamos. Não é. Para falar a verdade, a gente barrou muitas denúncias de não deixar passar. Né? Não, a gente não vai assinar não, porque a gente não vai... Não é assim que funciona, né? Tipo, de clássico é absurdo. A gente já sabe que... E o nosso grupo não canta. Pessoal, não, a gente ninguém canta. Né? A gente se cala. E, Gabriela, como é a rotina de vocês hoje para ir ao estádio? Como é que vocês organizam? Como é que vocês se comunicam? Pronto, a gente tem o nosso grupo, que é o Chat Geral, que todo mundo está convidado a participar. Inclusive, a gente deixa o grupo aí aberto. Você entra. Quando a pessoa entra, a gente faz todo ali um checklist para saber, porque já entrou pessoas no grupo só para poder estar ali fomentando o ódio. Mas a gente deixa o grupo em aberto, que é para a pessoa se sentir confortável. Não é pago, não existe mensalidade, nada. Você só vai quem quer. Se você quiser fazer parte. Esse grupo, diariamente, há conversas, né? Além das nossas páginas oficiais, no Twitter, Instagram, no TikTok e tudo mais. Então, assim, o grupo, a gente conversa entre si e vai... Do próprio grupo, gente, vamos se encontrar tal hora, tal local. Vamos para o estádio juntos. Um acolhendo o outro, Um acolhendo o né? outro. Tínhamos os pontos de encontro. Aí, dependendo de... começou a ter confusão nisso, vamos mudando. Vamos para ficar perto de torcidas que abraçam mais a gente. Em vez de a gente ficar ali no meio, onde tem aquela mais aflorada, a gente fica mais no canto, né? E do nosso jeitinho vai curtindo o nosso jogo. Sem atrapalhar o espaço de ninguém. Porque a gente gosta de cantar. Ou se educa, né? Ou será vai ser punido. Né? E como é o contato de vocês com outras torcidas LGBTs, tanto daqui como do restante do Brasil? Pronto, é muito bom o contato. Porque o coletivo da Canarinhos, ele juntou todo mundo, né? Então, tem um assim, contato, todo mundo se fala. Tem o grupo, né, da Canarinhos, que é um grupo geral, que tá todos os representantes das torcidas, né? E tem os núcleos, tipo o Núcleo Nordeste, tem o Núcleo aqui de Fortaleza, né? Que pega outras torcidas, né? Eu não sei se ainda está ativo, mas o nosso rival também tem uma torcida que faz, só que eles também apanharam muito, receberam muitas críticas e nem gostam de se expor. Né? É isso que ainda me pega, sabe, Gabriela? A gente, recentemente, o Globo Esporte fez uma matéria de um casal gay, né, homens. Contei, né? É isso, com um torcedor do Ceará e outro torcedor do Fortaleza. E uma história linda, sabe? Na semana aí do Dia dos Namorados, né? Aquele momento de romance, cada um com seu estilo de time, né? Aquela coisa toda. E o que nos deixa triste é que a matéria ela foi publicada, tem a Marta Negreiros que fez a matéria, no Instagram do próprio perfil do programa, sabe? Você já deu uma olhada nos comentários? Era isso que eu ia falar. É uma nojeira. Gente, foram mais de 1000 comentários, assim. Eu parei, assim, porque eu tava... Você adoece. Eu tava ficando... Eu não tava entendendo se era ser humano que tava escrevendo ali, sabe? Você acha tão absurdo, né? É tipo uma coisa tão simples, você acha tão absurdo. Gente, é uma coisa assim absurda. Eu parei, eu comecei a ver, porque eu fiz um comentário. 1000 comentários é que tu viu, né? Não cheguei a ler os 1000, né? Mas assim, no momento que eu estava... Mas tem mais, tu já deu uma olhada? A gente acompanha tudo, gente. Eu comentei com um coraçãozinho, sabe? E aí algumas pessoas ficaram me marcando e eu fui vendo. Aí quando eu fui vendo, eu fui baixando ontem, né? Aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei assustada. Gente... Quando que absurdo. A reportagem saiu, que a gente colocou no grupo, que a gente replicou a reportagem, porque assim, pode sair o mínimo que for, a gente replica para ter o alcance. Você conhece a pessoa do Ceará? Não, a gente tá até tentando entrar em contato para poder, né, saber quem é.
né? Porque foi muito surpresa pra gente também, quando saem essas coisas, né? E se você for ler os comentários, você adoece. Você se sente mal. Aí a gente, cara... Não, Na é um reflexo da nossa sociedade, né, gente? No dia que o Ceará postou, né, que a gente foi convidado a lá fazer parte com o pessoal do marketing do Ceará, no dia do orgulho, né, de 7 de maio, se você olhar os comentários, uma nojeira. Eu ia perguntar sobre isso pra ti, Gabriela. Eu tô falando baixo? Acho que tá ok. Tá bem, né, diretor? Qualquer coisa, o diretor reclama aqui pra nós. Qual a importância, mesmo que de forma singela, claro que a gente tem notado isso crescendo, né? O Ceará começou a fazer um post e tal, aí depois convidou vocês para uma campanha. Qual a importância desse passo dado pelo clube de incluir vocês, né, representantes LGBTs, nesses canais também do clube? Qual o valor disso para vocês? Nossa, imenso. Né? Há uns anos atrás, eu posso até dizer que na outra diretoria, era bem mais difícil esse contato. Era barrado, era proibido. Acho que as pessoas que estavam lá dentro, né, hoje, né... O acesso é melhor? O acesso é melhor. Teve o seminário, né? Teve campanhas, teve os posts que, tipo assim, mas é muito. Pra gente é muito. Pra gente que já sofreu tanto, que não tinha nada, de ficar o dia inteiro, todos os clubes postando alguma coisa, e o nosso não, né? É um mínimo de reconhecimento. Né? Só que o clube também apanha muito, porque existe um lado político, né? De você agradar um lado... Verdade. E desagradar uma boa parte, a grande maioria que é o outro, né? Mas assim, existe ali um nicho, um grupo que se sente não acolhido. E quando o Ceará faz um post desse, apesar de ter muita curtida, muito amor, muito envolvido, existe muita pessoa ódio que tá lá também, batendo, né? muito ódio, né? Então assim, hoje, não vou dizer que... É porque assim, o clube não convidou a torcida, Sim. né? Convidou o representante, né? A torcedora LGBT. E foi mais ali a pessoal do marketing, né, que se envolveu com isso com a gente. Que a gente foi muito bem recebido, foi muito legal participar. Mas de ter contato direto do clube com a torcida, não. Ainda não, né? Não tivemos, né? A gente já teve assim, mas já é uma boa abertura, né? Comparado ao que era. Eu digo história, assim... É um pouquinho de pouquinho. de pouquinho, então era pra ser, né? Eu costumo dizer pro pessoal do grupo, não é que a gente não queira. Pronto, assim, vou dar um exemplo. Lá na Bahia, a diretoria da Bahia com a LGBT Tricolor, que é a torcida do Onan Rudá, existe uma ligação muito forte, campanhas e tudo mais, do clube com a torcida, né? Aqui, eu só queria que houvesse mais campanhas, mais respeito. Eu não quero que o clube reconheça como, a torcida, bote a gente num pedestre. Não é isso. Eu quero que eles reconheçam que existem torcedores, que eles precisam fazer ações pra dentro do esses estádio. Torcedores. Precisam mostrar para a torcida que o clube está alinhado com a causa. Não é com a torcida, é com a causa. Se ele defender a causa, se ele se posicionar em relação à causa, pra gente já é o suficiente. E não só naqueles momentos onde o clube é punido, e sim em todos os momentos, Isso, né? que na realidade ele só se posiciona normalmente quando tá punido. Quando tá punido, né? Pra vocês, assim, existe uma dificuldade muito grande dessa questão do preconceito, né? Eu acho que isso é o pior, né, não, Gabriel? Com certeza. Né? A gente se recua muito por conta do preconceito. Né? O medo de estar ali e ser taxado, de ser agredido. De ser agredido, né? Já teve esse medo, assim? De ser agredida? Sim. Depois que eu me expus bastante. Né? Tipo, quando saiu a campanha, que a minha foto ficou bem exposta, né? De estar aqui num podcast, colocando a minha cara e tudo mais, né? De outras situações, porque antes o pessoal, não, que a Gabriela da Vozão Pride, as outras torcidas. Então você chega assim num ambiente, porque eu sempre fui estar no meio ali, nos pré-jogos, nos pós-jogos e tudo mais, e as pessoas olhar torto e já te reconhecer, vixi, a menina da Pride, a menina da Pride. Então, tipo assim, muita gente chega e abraça, acha massa, apoia a causa, compartilha, mas tem muita gente que olha torto. Então é nessa hora aí que você tem medo. Foi quando eu deixei de ir para o setor norte. Hoje eu vou, vez ou outra específica, jogos que eu sei que vai ser tranquilo. Eu prefiro estar num outro setor, que é um setor que, né, mais tranquilo, ali na inferior central, com outras torcidas que todo mundo já me conhece, que eu sei que eu vou estar mais segura. Aí a maioria da galera vai e me acompanha, né? Mas é isso, medo é inevitável, né?
Só para pegar aqui o gancho dessa fala da Gabriela, tem um dado feito pelo Levantamento da Diversidade no Futebol Brasileiro, que é do Observatório do Racismo, né, que também faz um trabalho muito legal ligado a essas questões, né, é que eles dizem, que eles mostram o seguinte: os ataques oriundos das próprias torcidas aparecem como o segundo principal grupo responsável por ofensas homofóbicas, 25%, ficando atrás só da torcida rival, 36%. Lá é bem mais forte. Lá é cruel. É um negócio, assim, assustador, né? Que, assim, tem a torcida rival, mas no seu próprio Clube, clube é pior. time, exatamente, o pessoal também tá ali rivalizando também nas ofensas, na violência, na homofobia. Mas acho que mesmo com toda essa homofobia, esse medo, sabe? Esse preconceito, precisa continuar, sabe, Gabriela? Com essas ações, eu acho assim... todos os dias a luta, todos os dias, sabe? A gente precisa mudar a gente não vai conseguir mudar a cabeça do mundo, até porque nem Jesus Cristo, o maior de todos, conseguiu, né? Assim, agradar todo mundo. Mas eu digo, a gente tem que, pelo menos, conscientizar as pessoas. Aquela história que eu falei no começo, né? Sabe? O grupo que já me apoia, vamos continuar aqui. Vamos educar e conscientizar as pessoas que não entendem o movimento. Não entendem que a palavra... Tipo assim, mas gay não é xingamento. Dependendo da sua entonação. Porque a gente pode até brincar, mas viado sapatão você chama de viado sapatão o tempo todo. Mas a entonação é diferente. Quando você chama o gay dentro do estádio, você está no intuito de ofensa. A entonação é diferente. Entendeu? É disso que a gente quer. Gay não é ofensa. É a gente, nós somos. Né? Então, assim, se as pessoas entenderem isso, já muda muita coisa. Com o tempo, vai se educando, vai alinhando as músicas, vai cantando menos, vai adaptando outras músicas que enalteçam o clube. E não de que ofenda uma pessoa que vai se sentir oprimida ali dentro do estádio. Né? Eu ia até mostrar aqui para vocês. Mostro. Que, assim, como existia muita desinformação dentro do meio, né? Sobre o cântico, sobre o que era a torcida, né? Que a torcida não tá ali contra o clube, né? A gente está a favor, em prol de torcer pro clube, né? A gente criou uma cartilha educativa, que é uma cartilha de futebol para todos. Essa cartilha está disponível no nosso perfil, que você pode ir lá acessar o link. A gente também tem ela física, né, que eu acabei esquecendo lá no carro. Mas todo mundo pode ter acesso a essa cartilha, que explica um pouco mais sobre a torcida, sobre o que é a Canarinhos, sobre o que é o coletivo de torcidas, né? A gente tem o link lá no perfil da Vozão Pride no Instagram, né? Fala um pouco sobre até o GT. Como é que a pessoa pode ter acesso a essa cartilha? Lá no perfil da Vozão Pride. Tem o link lá que dá acesso à cartilha, né, para todo mundo. Né? E lá fala sobre tudo, né? Sobre como a torcida se fundou, que são a questão dos cânticos, a questão de dados. E fala do coletivo, da Canarinhos, e fala também sobre o GT, que foi feito pela Secretaria da Diversidade, de combate à homofobia dentro dos estádios, né? Que foi uma ação maravilhosa, um projeto maravilhoso que a Secretaria da Diversidade vem fazendo, né? Isso tem as ações que foram feitas fora a parte aos clubes, né? Que se o clube se alinhar, a Secretaria vai ter mais resultado, mais sucesso, com outras ações que podem ser feitas dentro do estádio, né? Muito legal. A cartilha é bem educativa, bem completa, muito simples de ser lida, né? E para você entender o que é o movimento. E não para você chegar só... Não, leia a cartilha que você vai entender. Né? E até mesmo lá no nosso perfil, a gente deixa muito informativo para as pessoas se sentirem acolhidas. Né? Você não precisa se expor lá. Eu quero só saber onde é que a torcida fica. Vai lá, chega junto, participa dos jogos, se você não se sente confortável. Eu conheço muita gente que é LGBT que não tem uma pessoa que possa te levar para o estádio. Porque eu não vou para o estádio porque eu tenho medo, por ser viado, sapatão, de ir sozinho para o estádio. Fala com a gente sempre se encontra. A gente tem pessoas que moram em todos os lugares da cidade. Você pode se encontrar para ir junto, para ter uma companhia, um parceiro, para você poder ir junto para o estádio. Porque muitas pessoas não vão porque não tem como ir, porque tem medo de só. Né? Eu já era mais atrevida, eu ia só, até eu conhecer, eu ia só para o estádio, pegava meu carro e ia só. Hoje não, hoje eu tenho o meu grupo. É difícil você não ir e não se sentir confortável com alguém, um amigo que você vai encontrar lá, certo? É isso aí, a Gabriela Viana. Aquela é membro da Vozão Pride, gente. É que é a torcida LGBTQIA+, né? Fala. LGBTQIA+. Que a gente vai mudando, cada letrinha vai aumentando, né? A gente vai colocando também. O pessoal até fala, daqui a pouco a letra vai estar grande. Gente, é porque assim, cada letra
ela abraça Um grupo. um grupo, É. né? Então, assim, se tiver várias... Mas a LGBTQIA+, E é mais, pronto, que Já abraça todo mundo, abraça né, todo Gabriela? mundo, todos os nichos, todas as... Assim, você é uma pessoa assim, muito resolvida e isso é muito bacana. Fora as críticas que, infelizmente, algumas pessoas fazem no perfil, tem muito acolhimento, acolhimento não, como é que eu posso dizer? Tem muito desabafo também, tem muita conversa de, olha, eu me transformei e eu sou torcedora, eu fico feliz de ter uma campanha como essa. Vocês recebem Muito muitas feedback. mensagens, o termômetro que a gente fala? Pra ser bem sincera, a gente apanha mais do que recebe. Uhum. Mas a gente recebe muito de elogios. Gente, cara, que pessoas que estão se expondo, que massa a campanha que vocês estão fazendo. Eu queria me unir a vocês. Ou então, tipo assim, pessoas que elogiam muito. Eu queria fazer parte, mas eu tenho medo de ir. Mas a gente recebe muito feedback positivo. Mas legal. confesso que a gente recebe mais o negativo. De pessoas que vão lá só pra disseminar o ódio. É mesmo, Gabriela? Acho que a pessoa fica esperando o post pra poder disseminar o ódio. Eu juro. Pra ser bem sincera, mais pessoas para disseminar ódio acompanham do que pessoas pro bem. Quem vai pro bem, vai lá e comenta, posta, compartilha. Quem não vai, gente, é só pra... A pessoa se dá o trabalho. Se dá o trabalho não vai perder seu tempo não, vai lavar roupa. E na internet todo mundo é valente, é corajoso, é dono da razão, isso é crime, sabe viu, de gente? tudo. Homofobia é crime. Pois é. Viu? E a gente tem tudo guardado, viu? Prints, mensagens. É bom guardar, ameaças, se resguardem. Tudo, a gente tem tudo guardado. E Gabriela, no estádio, acontecendo alguma coisa, alguma ocorrência, assim, com relação a isso, vocês têm suporte? Vocês já procuraram? Como é que funciona? Assim, o certo seria procurar a polícia militar, né? Só que, às vezes, poucas vezes que já aconteceu, a gente tem um pouco de despreparo. Porque dentro ali, acredito que da polícia, o pessoal tem muita desinformação, muito preconceito. Mas existe a campanha até acho que o secretário de segurança, né, que participou do seminário lá com a gente, eu esqueci o nome dele agora, que ele dá muito apoio, ele que defende a causa sobre a questão da homofobia dentro dos estádios. Então você procura a polícia militar, informa o ocorrido, porque é crime. Né? Tem que fazer primeiro o registro, Aí, né? registra BO Isso. e vai adiante com isso, certo? Então, questão das denúncias. Se você se sentir acolhido, se sentir, né, acuado por um cântico, alguma coisa, você também pode fazer. Né? Você pode gravar. Né? Todo mundo pode... É muito, como é que eu posso dizer, essa coisa do crime de homofobia e tantos outros crimes que a gente vê de racismo, quando não é a agressão física literal, né? As pessoas acham que não é crime, né? Vou chamar fulano sei lá do que, tipo, usar gay na entonação de como se fosse uma ofensa. A pessoa acha que não é um crime, que tá porque não bateu, mas é um xingamento, dependendo da entonação, claro, que pode levar outras pessoas a agredirem esse público, né? Acredito que, assim, muitas denúncias não são feitas porque a pessoa tem medo de levar à frente. De represália, às vezes tem né? ali, sofre a homofobia, sofre uma agressão verbal, né, dentro do estádio, mas não leva à frente por medo, porque vai gerar muita exposição e deixa por conta. A consequência, né? Assim, a gente tá falando muito do externo, né? Das pessoas da rua, nos estádios. E em casa, Gabriela, como é que você foi abraçada? Eu faço essa pergunta aqui, bem rapidinho, um paralelo, cheio dessas histórias paralelas. Eu vi também na rede social, gente, no Instagram do Diário do Nordeste, um travesti, que ele se maquia, faz aquela maquiagem perfeita, linda, aquela maquiagem bafônica, eu adoro. Bem mandada, bem por marcada. mim eu ficava maquiada daquele jeito, viu, mulher? Porque a televisão não deixa. Mas, assim, todo belérrimo, né? Maravilhoso. E aí, a mãe dele... Gente, o vídeo tá sensacional no Instagram do Diário do Nordeste. A mãe dele tá deitada, uma senhorinha do interior, aí ela olha pra ele e fala assim, meu filho, como você tá lindo. Que maquiagem linda essa que você fez. Aí ele vai lá e faz o vídeo e mostra pro pai.
pai, olha como é que eu tô hoje. Aí ele, meu filho, isso é uma obra de arte. Como foi que tu conseguiu fazer isso? Aí ele vai na irmã pequena. No final, qual era o intuito dele? Era mostrar que como a família dele abraçou Abraçava ele. ele. Muito lindo. Da forma de como ele escolheu ser, sabe? E quando ele foi mostrar a maquiagem, ele não mostrava a maquiagem, ele mostrou a maquiagem no final do vídeo. Mulher, quando ele mostrou a maquiagem, era daquele jeito, viu? Babado mesmo, com os blush, com o sombreado, Bem sabe? montado, né? Com a coisa assim, montada, os cílios, bem gata show, assim. Eu acho que em outras vidas eu era também uma travesti. Porque eu acho assim sensacional, sabe? E assim, o que é bacana, a família acolheu. E ele fala sobre isso. O vídeo não era falando sobre a maquiagem. O vídeo era falando sobre o acolhimento da família por uma opção dele. Então, o acolhimento com a minha família foi um processo, certo? Eu tendo a dizer que eu tardei um pouco a aceitar a minha opção sexual, né? Eu tardei bastante. Ali foi para meus 19, 20 anos. Até você se reconhecer, entender, né? Entender. Porque você é criado dentro de um sistema que te conduz... Você é filha única? Não, eu tenho um irmão. Né? Tenho um irmão mais velho que eu, 1 ano. Né? E, assim, a minha família nunca me repreendeu, né? Eu fui criada pela minha avó, né? Mas vó é uma bem mais distante. Eu chegar para uma senhora de 70, 80 anos e contar sobre isso. Mas eu acredito que, tipo assim, às vezes eu costumo dizer que eu nunca levantei a bandeira, eu sou sapatão. Não. Eu fui me tornando e a postura que eu fui tendo foi, as pessoas entenderam. Né? Eu não precisei escancarar, né? A minha vida a foi posição, levada. na época eu tinha um trabalho que eu tinha um cargo de gerência e eu não podia me expor, né? Então, eu não precisei levantar a postura que eu fui tendo ao longo da vida foi ditando isso. Então, algumas pessoas da família, hoje a gente já brinca, já fala sobre isso, né? A minha mãe, uma professora, então já reconhece bastante, né? Mas foi bem tranquilo. Eu não sofri como outras pessoas sofrem dentro de casa, tipo, da pressão de se assumir, entendeu? Porque sair do armário é muito difícil, porque por uma questão de criação, por respeito à família, e hoje a gente tem membros que fazem parte, mas que não são assumidos. Às vezes por conta da família, às vezes por conta do trabalho, que não pode postar uma foto e tal, faz parte do grupo, mas não pode postar uma foto, porque os pais de um aluno vai achar ruim. Então, tipo assim, no meu caso, foi uma adaptação, foi um processo. Eu fui me tornando, né? E as pessoas foram entendendo. Respeita, fica na tua, eu fico na minha e ninguém precisa, né? Que bom. Né? Mas eu conheço muitos casos, a gente tem muitos relatos de que a pessoa foi expulsa de casa, os pais não aceitam. Existe, né? Vocês fazem também existe entre vocês alguma rede de acolhimento nesse sentido? Existe, a gente dá apoio, a gente sempre tenta ali atender ou assistir. Né? Alguém que sofre esse tipo de repressão dos pais, tenta conversar, né? Já teve caso da pessoa ter que sair de casa e por um apoio de amizade a gente chegar junto com a pessoa ou ajudar de alguma forma com cota, com rifa, a gente sempre tá ali apoiando. Do mesmo jeito que a gente também faz certas ações para poder ajudar a casas de apoios que protege, né? Que é a casa de apoio trans, que tem aqui em Fortaleza, né? E, Gabriela, você já falou um monte aí que vocês são corneteiros, passam o dia falando de futebol. Fale aí do que é que você está achando do Vozão nessa temporada. A gente tá bem, né? A gente tá bem. A paradinha vai ser boa? A paradinha, né? Eu tenho medo da parada. Toda vez que o Ceará dá a parada, quando volta pior. Né? A gente tem que reconhecer que o time precisa de contratação. A gente tem um time muito limitado. Tem um time razoável, mas limitado. Um time brigador, né? Pelo menos pelo menos mostra que alguma coisa dos últimos, há uns 3, 4 anos atrás, quando a gente foi rebaixado, a gente via que o time não tinha garra, não tinha vontade, né? A briga política que tinha dentro do clube também afeta muito o campo, né? Hoje, o time tá bem unido, tá? A gente percebe que o time é bem unido, que o time é bem entrosado, bem encaixado, mas é limitado. Precisamos de contratação, né? Volta Vina, por favor. Eu quero que o Vina volte. Eu sou Vinagrete. Vinagrete. O Vina não vai trazer muita... Mas assim, ele tem... O time do Ceará tá tão organizadinho. Agora tu pegou no ponto aqui, agora a gata... Eita! Eu vou falar. Nada contra o Vina, não. Ele é um excelente jogador. Mas eu vejo assim, o time do Ceará, ele tá tão encaixado, mulher. Mas assim, vamos lá, ele é encaixado. O Vina vem com salário alto, amigo. Mas dispensa ali uns 2, 3 que não contribuem no clube. Mas ali no meu campo, eles já disseram que não... Mas, vamos lá, o Vina viria pra brigar com a posição com o Mugni.
né? Poderia Só que o ser. Mugni é um excelente jogador. Excelente jogador. Porém, ele cansa. É por isso que o time é limitado. Não, mas o pessoal ele- reclama, ele- mas o Condé o- demora a é. mexer. Demora a mexer porque o time é limitado. Vai botar quem? Eu acho, o Ceará vai atrás de volante, né? Então, o Samuel diz muito sobre isso, lateral, atacante, né? Nessa janela a expectativa é que Que chegue. venha. Mas eu vejo, sabe o que eu vejo, Gabriela? Não sei, se é porque a imagem que a gente teve do Vina, pelo menos a última, a primeira foi espetacular, né? A primeira passagem dele foi espetacular no Ceará. Já a segunda nem tanto. No segundo ano, né? Sabe, não só cair de produção. Sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo o Ceará, claro, precisa contratar um meio atacante, como você bem falou, da questão do Mugni. Mas tá um time tão organizado, tá um time onde o Léo Condé tá podendo dominar, sabe? E escolher da melhor forma como ele vai montar o time dele. Só E a que a gente equipe precisa de opções. precisa, A mas gente o Vina talvez não seja Eu essa precisaria de opção. opções porque, tipo assim, dentro ali de campo, o que é que eu penso, né? Agregar, tu acha que vai Pedro agregar? Raul chegou. Pedro Raul chegou, gol, toda a partida, gol, né? O Pedro Henrique tava machucado. Tava machucado. Então, toda a bola era no Pedro Raul. Toda bola, Pedro Raul. Quando o Pedro Henrique voltou, ele segura muito a bola, ele não toca, então matou muito ali do Pedro Raul fazer gol. Então, eu preciso mesclar aquele dia. Tanto quando eles invertem, que chega mais, ele voltou a fazer, agora fez 2 gols no outro jogo. Pode analisar. Ele consegue ficar mais solto. Mais solto, né? Então, assim, Mas, eu precisava de um meio atacante ali pra disputar com o Mugni, que tá caindo de rendimento no segundo tempo, tá cansando. O Pedro Raul tá tentando voltar. Ainda é o rei das pra assistências. Pois é. Você Mas vê, né? precisamos do Vina. Não, Vina não. Vinagrete. gente. Dispensa aí uns 3 ali. Eu podia até Não, citar aqui uns João 3 Paulo. ali pra dispensar. Não, trazer João o- Paulo, faça isso não, meu filho. Mas Vai. assim, Volta, eu Vina. acho que, Não. independente Isso não. de nomes e de peças, muito interessante, é muito legal ver como o Léo Condé tem um time na mão, né? Tem. Eu acho que é isso, assim, mesmo com toda a limitação, ele A tá... gente só precisa reconhecer isso. O time é limitado. Pois é, É, mas o time ele tá mas conseguindo ele tá ali. Aquela história, conseguindo tem que organizar. ganhar ali nos primeiros 30, 40 minutos do primeiro tempo, porque no segundo tempo é pra se segurar. Né? Mas é isso, o time tá muito bom. A gente tá aí contando em ser campeão do Nordeste. Eita. Eita! Eita, Brasil. Disputar lá na Bahia, né? Porque o rival vai cair. Olha. Ela e as alfinetadas dela. Deixa o pau do Fortaleza, mulher. Bora fazer o E seguinte. fica o Voivoda, deixa o homem trabalhar. Olha, mas ele é um profissional também, né? Vai conseguir dar a volta. Eu quero ver os dois lá em cima, meu filho, porque nosso Nordeste que tem que ser representado, né, pelo Ceará e Fortaleza mesmo, até porque a gente tem uma força enorme, né, aqui Tem, dentro, dentro do cenário nacional. né? Uhum. E bota pra lascar. Como foi botar pra lascar aqui também, que nós botamos pra gerar. Né? Né? Isso, Gabriela, olha, a conversa foi tão boa, mulher. Eu parei aqui já, porque o nosso tempo já tá no limite. Mas, Foi olha, maravilhoso. mas muito bom, viu, essa iniciativa. Continuem. Eu acho que a gente precisa mesmo conscientizar a sociedade que todo mundo tem um jeito, todo mundo é diferente, todo mundo tem um gosto, todo mundo gosta do que quer. Claro, dentro da lei, né? A gente não pode fazer o que quer, mas a gente tenta ser, acho que o principal. Nós precisamos ser seres humanos melhores, em qualquer aspecto. Seja esse na sua opção, seja esse no seu trabalho, seja esse na sua Em família, todo setor da na vida, sua né? torcida. Sabe, você sempre tem que contribuir algo para o outro. Porque aqui a gente está de passagem, a única certeza é que a gente vai morrer, né, amiga? Então, daqui para lá, a gente tem que contribuir com algo na nossa vida, né? Porque se a gente passar o pouco de tempo de vida que a gente tem armando confusão, matando, roubando, falando mal dos outros, perdendo tempo com isso, ai, minha amiga, a gente não vive, não. Sabe? Então, assim, que as pessoas possam ter essa consciência, né? E respeitar o outro. E é muito bacana quando a gente vê uma torcida também da Vozão Pride, o Fortaleza deve ter também, uma torcida que abraça todas essas causas e que vamos parar de ataques, né? Vamos abraçar, feliz, cada pessoa escolhe o que ela quer da vida, gente. E acabou-se. Ninguém tem nada a Todo ver. mundo ama o Ceará, né? Todo mundo é Tá quem todo tá em mundo prol ali o pra quê? torcer pelo do Ceará. Ceará. Então pronto, Pra acabou. torcer que o time cresça, que o time chegue. É, Que não seja então, punido, que não pague por essas punições, que não perca ponto, que não perca mando de campo. porque dá prejuízo. Você vai esculhambar o outro, teu time é que fica no prejuízo. Exatamente. Viu? O Pois eu torcedor, não faço o isso, professor não. tem que entender dessa forma. Né? É, não faço isso não. Além de ser uma forma também de respeito ao outro, né? Exato. Pois, Gabriela, muito obrigada, Eu que viu? O agradeço. papo foi show de bola, viu? Volte Muito mais obrigada. vezes quando tiver Se alguma convidar. campanha. Pois é, a Aí gente você fica em avisa. aberto.
a gente está sempre participando de campanhas, ações. Pronto. Vamos manter o contato. A gente vai Precisar, falando. A gente vai falando. Tá bom? Parabéns. Muito obrigada. Aqui tá aberto pro microfone pra todo mundo aqui, viu? E aqui não tem negócio de preconceito, não, porque quem vier com preconceito aqui leva uma rasteira. Nem entra. Nem entra, né, não, Cris? Esse foi mais um Elas na Jogada, gente. Muito obrigada pela atenção. Você encontra esse bate-papo tanto na TV, tanto no rádio, como na internet, em qualquer lugar. Tem Elas na Jogada pra vocês, viu? Um cheiro no coração, fiquem com Deus e até o próximo.